Crise, sucesso, riquezas, fracassos, ganância e felicidade. Quando falamos de finanças, querendo ou não, histórias tocam muito nesses temas. Mas, querendo ou não, um fato que muitos desconhecem é que a forma como administramos nosso dinheiro muitas vezes tem a ver com o nosso comportamento. E é justamente sobre esse tema que fala o livro A Psicologia Financeira. É sobre algumas lições que ele nos agrega que iremos falar no vídeo de hoje. Bom, caso você não me conheça, sou o João Luiz, seu amigo nessa jornada de investimentos. E antes de a gente dar prosseguimento a esse vídeo sobre esse livro fantástico, só tenho um pedido para te fazer, que é que você assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vai aprender muito com esse livro. E se você curtir, lá no final, deixe o seu like. E se eu te dissesse que sucesso financeiro tem menos a ver com sua inteligência financeira, com o que você aprende na escola, e definitivamente mais com o seu comportamento? Essa é a premissa de A Psicologia Financeira, o livro de Morgan Housel, com 20 capítulos, com lições antigas e bem recentes sobre o gerenciamento da nossa grana. E eu aqui não tenho palavras para descrever esse livro, simplesmente um dos melhores, principalmente para você que é iniciante. E falo isso porque sua linguagem é precisa, direta e da melhor forma como o livro deve ser. Porque na minha humilde opinião, o livro tem que se ater a passar sua mensagem, sua história da forma mais simples que o leitor consiga compreender. Então, seja você iniciante ou esteja você num estágio mais avançado com relação a dinheiro, a investimentos, a esse entendimento do mercado financeiro, você vai entender tudo o que esse livro quer te ensinar. Então vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sim, 7 lições sobre esse livro, começando com menos ego e mais fortuna. Muita gente acha que ser rico é ter carros de luxo, jatinhos particulares, mansões, as melhores roupas, viver ostentando ou, como se diz aqui no Nordeste, se aparecendo. Mas definitivamente isso não é um sinônimo de riqueza. Na realidade, de fato, esse status acaba apenas diminuindo sua riqueza, uma vez que logicamente esse dinheiro vai precisar sair de um lugar, que é o seu bolso. Além do mais, esse status todo só vai gerar duas coisas: boletos para pagar no final do mês e inveja. Isso porque as pessoas não vão te olhar com mais respeito porque você tem certa coisa, porque você vive ostentando por aí. As pessoas vão desejar ter o que você tem. No próprio livro é exposto inúmeros casos de pessoas que acabavam esbanjando muito mais do que deveriam e acabaram perdendo grandes fortunas. Yes, I have money. Is that what you want? Money? Entenda que respeito não se compra, se conquista com humildade, empatia e trabalho duro. Então, quando falamos de dinheiro, esqueça de ficar ostentando. Foque em realmente colocar o seu dinheiro em bons ativos financeiros. Este fato farão parte da sua fortuna. Além do mais, algumas pessoas têm a falsa perspectiva que para se investir, para se guardar dinheiro, é necessário ter um alvo na mira, um grande objetivo. Como, sei lá, viajar daqui a 6 meses, 1 ano. Ou apenas comprar a sua casa, realizar seus sonhos, dar uma vida melhor para o seu filho. O que em parte eu concordo. Só que uma das grandes lições desse livro que está aparecendo aqui atrás, e que eu acredito que é muito importante para a sua leitura, é justamente guarde sem motivo. Porque, bom, acredito que você não seja algum tipo de vidente. E mesmo que entenda bem sobre economia, análise de dados e tenha um bom dinheiro investido, muitas vezes é bom juntar apenas por juntar, porque o mercado, o mundo é completamente volátil, ou seja, cada vez mais incertezas acabam nos rodeando. Outro dia, inclusive, a gente estava na escola ou trabalhando e fomos forçados a ficar em casa simplesmente por uma doença que ninguém previu. Por isso não custa nada guardar um pouco da sua grana mesmo sem ter um objetivo em mente. Principalmente quando estamos falando da renda fixa, que ela vai resguardar de fato o seu dinheiro. Aliás, se você curte falar sobre dinheiro, sobre investimento, sobre negócios, eu estou deixando o link aqui das redes sociais na descrição. Acredito que a gente tem muito papo para falar nas outras mídias. Enfim, se você curte de fato, vai lá. O terceiro ensinamento é que não há prêmio maior do que dormir em paz. Pois é, pode parecer muito legal investir em criptomoedas ou acompanhar empresas e esperar rentabilidades absurdas. Só que muitas vezes a volatilidade, as crises, as incertezas ou uma simples queda na cotação provoca um efeito catastrófico, principalmente psicológico. Foi o que justamente vimos no pós-crise de 29, uma onda de suicídios e pessimismo. E detalhe, na época menos de 5% dos americanos investiam na bolsa de valores. Hoje em dia, para você ter uma noção, mais de 50% das famílias de lá já investem. Além do mais, o mercado é muito mais volátil e as crises muitas vezes são bem mais frequentes do que achamos. Até recentemente vários bancos têm quebrado. Nesse cenário é importante entender que a principal função do seu investimento é te fazer dormir mais tranquilo. Afinal, ele serve justamente para te deixar mais otimista quanto ao futuro, te dando mais rentabilidade,
ou te pagando lá na frente. Por isso, se os teus investimentos estão atrapalhando o seu estilo de vida, eu acredito que está na hora de você repensar alguns deles. Ah, agora eu entendi! Sobre isso, inclusive, a jornada do investidor é de mudanças. Eu mesmo já fui bem conservador lá no meu início. Só que aos poucos eu fui abraçando esse risco da bolsa de criptomoedas e fui migrando para lá. Então, se você é iniciante e quer investir pouco a pouco, comece principalmente na renda fixa, investindo aos poucos por lá e ir migrando, ou não, quem sabe a renda variável não seja para você. Além do mais, o que é vital nos investimentos é definir uma estratégia. Não adianta simplesmente comprar um ativo financeiro por comprar, até porque quando vier a crise, um momento ruim, ou quando aquele ativo não te der mais o resultado que você esperava, você vai acabar sem rumo. Basicamente, é como diz aquela frase de Alice no País das Maravilhas: se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Daí que a partir do momento que você definir isso, uma estratégia mais precisa, o caminho vai ficar bem mais claro, porque investimentos diferentes podem trazer benefícios completamente distintos. Fundos imobiliários podem pagar todos os meses, bolsa de valores, principalmente se você fizer um baita análise, pode entregar uma rentabilidade fora do normal. Fora que também temos o Tesouro IPCA, que rende sempre acima da inflação, ou até ETFs, que é como se você comprasse vários ativos ao mesmo tempo. Sabendo que você quer uma estratégia, um investimento certo, com certeza vai aparecer para você. Eu sei que esse papo está se estendendo um pouco, mas aguarda um pouco, pois essas últimas 3 lições são as principais. Inclusive, se você assistiu até aqui, deixa algo nos comentários, tipo algo bem específico para eu entender que você viu. Bom, deixa eu pensar. Basicamente pode ser investir 1, 2, 3. Assim o pessoal vai olhar e pensar: esse pessoal tá maluco. Mas eu vou entender que você viu até aqui. Outra lição grandiosa desse livro é horizonte de tempo é o mais importante. E aqui nem vale se estender muito. Investimento é basicamente isso. Até porque se formos ver a fórmula dos juros compostos que a gente vê na escola, o tempo é o componente mais importante. Por isso, não entre em nenhum investimento pensando em deixar lá 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Pense bem mais à frente. O próprio Warren Buffett sempre diz que encara um investimento como se fosse um casamento, ou seja, para a vida toda. Até por isso, 90% de sua riqueza só veio após ele completar 60 anos. E eu descansaria finalmente. Veria o sol nascer em um universo agradecido. Claro, eu não estou dizendo aqui que você deve esperar a vida toda para colher os frutos de um bom investimento, mas sim que você deve permanecer semeando, mesmo que já esteja colhendo os frutos. Isso porque a maior dificuldade por aqui são as imprevisibilidades, que eu mesmo já falei por aqui que o autor faz questão de mencionar inúmeras vezes, até porque não existe cafezinho grátis. Nos investimentos, como na vida, nada é de graça, e os custos de uma boa rentabilidade, seja na bolsa ou em sequer outros investimentos, são invisíveis, mas eles existem e são as oscilações. Bom, como eu já te disse, invista apenas naquilo que você esteja preparado para pagar o preço. Se você está de fato preparado para encarar o preço de mercados altamente voláteis, em criptomoedas, em ações, nos próprios fundos imobiliários, saiba que mesmo empresas como a Amazon, que são gigantescas, já tiveram seus momentos catastróficos, mas isso não significou que era o fim do mundo. Como investidor, você tem que entender que existe uma correlação entre risco e rentabilidade. Claro, ativos mais seguros tendem a te pagar taxas menores, os mais voláteis podem te pagar mais, mas também depende de um estudo bem profundo e uma consistência nos aportes. E agora, por último, abrace o risco, vise o longo prazo, mas tenha paranoias no curto. Ou se eu não estou simplesmente dizendo para você mergulhar em startups, criptomoedas ou no metaverso, mas no caso entender que o mercado de investimentos como é e mesmo de títulos públicos podem pagar mais ou menos dependendo de certo período. Então, se você está disposto a correr esse tipo de risco, não deixe de ficar ressabiado com o que acontece e ter proteção investindo em outros ativos, dolarizando seu capital, diversificando em ativos de outros segmentos e relembrando, como faço na maioria dos meus vídeos, de ter uma reserva de emergência, ou seja, 12 vezes seu custo mensal guardados numa renda fixa para justamente emergências, coisas da vida, imprevistos que podem acontecer com você ou com algum familiar. Bom, acredito que o livro tem muito mais lições, essas foram as principais, principalmente ao meu ver, e acredito que a leitura é muito dinâmica e principalmente vai te agregar bastante, então eu recomendo. E se você tem um interesse em ler, eu estou deixando o link para você comprar o livro na Amazon aqui na descrição junto com um dos meus outros perfis. Bom, o vídeo é esse, não se esquece de deixar o like se você curtiu, até porque você não tem noção do quanto isso me ajuda. Faz o YouTube entender que meu conteúdo é relevante e assim manda para mais pessoas. Além do mais, se você gosta desse papo de investimentos, de finanças, desse papo mais relacionado a dinheiro, já me segue,
para não perder os futuros vídeos. É isso e até a próxima.